7 dias. Esse é o tempo que a Bíblia diz que Deus levou para criar tudo o que existe. Mas e se eu te disser que nesses 7 dias aconteceu muito mais do que apenas façam-se as coisas? E se o que realmente aconteceu no Éden foi tão revolucionário que até hoje escondem de nós os verdadeiros segredos? Antes de continuar, me diz nos comentários, você já parou para pensar por que Adão conseguiu dar nomes a milhões de espécies animais em apenas um dia? Matematicamente, isso seria impossível, a menos que ele soubesse algo que nós não sabemos. Imagine isso. Você está diante de um animal que nunca viu antes. Como você saberia instantaneamente seu nome, suas características, do que se alimenta? Seria preciso anos de observação e estudo. Adão fez isso apenas olhando. Mas aqui está o segredo que mudará tudo o que você pensa sobre a criação. Adão não deu nome mais da forma como imaginamos. Ele entendia intuitivamente a essência de cada criatura. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Pare, releia devagar. A palavra hebraica para soprou é nafash. Não significa apenas respirar dentro. Significa transferir, transmitir, implantar. E neshama, fôlego em hebraico, não se refere apenas à respiração física. Se refere à compreensão, sabedoria, capacidade de entendimento que vai além do natural. Deus não apenas deu vida a Adão. Ele transferiu conhecimento diretamente para a mente humana. Consegue visualizar isso? Um ser humano emergindo do pó da terra, já sabendo coisas que levaria anos para aprender naturalmente? Se consegue imaginar, deixa um like. E aqui está a prova que estava sempre na sua frente, mas ninguém conectou os pontos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:8 e 9. Todo mundo lê árvore e pensa em carvalho, macieira, laranjeira. Mas a palavra hebraica etz significa muito mais que planta com tronco e folhas. Significa estrutura complexa, sistema organizado, repositório de informações. O Éden não era apenas um jardim botânico, era uma biblioteca viva. Respira fundo comigo, porque isso vai mudar tudo. Cada árvore no Éden continha informações específicas sobre diferentes aspectos da criação. E Adão tinha acesso a toda essa informação. A prova está no que aconteceu em seguida. E trouxe o Senhor Deus ao homem todos os animais do campo e todas as aves dos céus, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Gênesis 2:19. Pessoal, vocês entendem o que isso significa? Adão não estava brincando de dar apelidos. A palavra hebraica kara, chamar, nomear, significa compreender profundamente, identificar a natureza íntima, reconhecer a função de cada criatura. Adão olhava para um leão e instantaneamente sabia. Animal carnívoro, caça em grupos, período de gestação de 110 dias, expectativa de vida de 15 anos na natureza. Ele fazia isso com milhões de espécies. Como? Porque Deus havia transferido para ele parte do mesmo conhecimento que usou para criar essas criaturas. Agora me diz, você consegue perceber que Adão não era um homem primitivo? Ele era o primeiro especialista em vida animal da história. Se isso te impressionou, comenta aí. Mas então aparece Eva, e com ela o primeiro grande dilema da humanidade. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, e formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Gênesis 2:22. Eva não foi criada do pó como Adão. Ela foi criada a partir do material genético já processado de Adão. Ela herdou as mesmas capacidades de compreensão, mas com uma diferença crucial. Ela não tinha as mesmas limitações que Adão, e foi aí que a coisa ficou perigosa.
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Gênesis 3, 6. Todo mundo interpreta isso como gula ou vaidade. Mas olha o que Eva realmente viu, desejável para dar entendimento. A palavra hebraica sakal não significa apenas ficar mais inteligente. Significa adquirir sabedoria aplicada, capacidade de transformar conhecimento em poder prático. Eva não foi tentada por comida. Ela foi tentada por um upgrade de conhecimento. Pausa agora e pensa comigo. Se você tivesse acesso a um conhecimento que prometesse expandir drasticamente sua capacidade mental, você resistiria? Deixe a sua resposta nos comentários. Mas aqui está o detalhe que deveria nos aterrorizar. Eva viu essas informações na árvore antes de comer. Como alguém vê conhecimento em uma planta? Porque a árvore do conhecimento não era apenas árvore comum. Era uma fonte de informação que mostrava possibilidades diretamente na mente de quem se aproximasse. Eva literalmente teve uma visão do que poderia saber. E isso a seduziu. E quando ela comeu e deu a Adão, ambos adquiriram informações que não tinham autorização para possuir. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 7. Eles não perceberam apenas nudez física. A expressão "foram abertos os olhos" em hebraico significa ativação de nova capacidade de entendimento. Eles adquiriram consciência crítica sobre sua própria situação, capacidade de análise, habilidade de transformar materiais naturais em soluções práticas. Em poucas horas, passaram de usuários simples a especialistas em manipulação da realidade. E Deus percebeu imediatamente o que havia acontecido. E disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Gênesis 3, 22 e 23. Gente, essa frase me dá arrepios toda vez que leio. O homem é como um de nós. Não é exagero poético. É constatação técnica. Adão e Eva conseguiram acessar informações de nível divino. E Deus teve que tomar uma medida drástica antes que eles acessassem também o conhecimento da imortalidade. Consegue sentir o peso disso? Adão e Eva se tornaram uma ameaça ao equilíbrio do universo. Se estão sentindo o mesmo impacto que eu, deixem um aí. Mas aqui está a parte que vai conectar tudo que vem depois. Quando foram banidos do Éden, Adão e Eva não perderam o conhecimento que haviam adquirido. Eles saíram carregando fragmentos do manual de como a criação funciona. Conhecimento sobre manipulação de materiais, compreensão profunda dos animais, sabedoria sobre agricultura, técnicas de construção, princípios de organização. E esse conhecimento foi passado como herança para seus filhos. Para Caim, que usou essas informações para construir a primeira cidade da história. Para Sete, que preservou os ensinamentos originais através de gerações para toda a descendência que viria depois. Você está conseguindo visualizar o que isso significa? O que aconteceu no Éden não foi apenas uma lição sobre obediência. Foi o momento em que a humanidade conseguiu acesso não autorizado aos segredos da criação. E nos próximos 1656 anos, esses segredos seriam usados para construir maravilhas que fariam nossa era moderna parecer primitiva. Se esse primeiro capítulo explodiu sua mente, compartilha agora. E me diz nos comentários, você já imaginava que Adão poderia ter sido um especialista em conhecimento universal? Porque no próximo capítulo vamos descobrir exatamente o que os filhos de Adão fizeram com esses segredos roubados. E quando você souber o que Caim construiu usando o conhecimento do paraíso,
Vai entender porque a Bíblia resume 16 séculos em apenas algumas genealogias. Eles construíram uma civilização tão avançada que chamou a atenção de observadores cósmicos. E quando esses observadores desceram para investigar, tudo saiu completamente de controle. 1656 anos. Entre a expulsão do Éden e o dilúvio de Noé, 16 séculos de desenvolvimento humano, usando o conhecimento roubado do paraíso. O resultado? Uma civilização tão avançada que nossa era moderna parece primitiva em comparação. Mas a Bíblia resume essa era inteira em apenas algumas genealogias. Por quê? Porque se soubéssemos em detalhes o que realmente aconteceu nesses anos perdidos, entenderíamos que nossa atual tecnologia não é progresso. É tentativa de recuperar o que já foi perdido. Antes de continuar, me diz nos comentários, você já parou para pensar no que a humanidade conseguiu fazer em apenas 200 anos desde a Revolução Industrial? Saímos de carroças para foguetes espaciais. Agora imagina 1600 anos de desenvolvimento contínuo. Imagine isso, você herda de seus pais fragmentos de um manual de como o mundo funciona. Pedaços de instruções sobre como manipular metais, como entender plantas, como trabalhar com pedras. O que você faria primeiro? Plantaria uma horta? Ou tentaria reunir todos esses fragmentos para reconstruir o manual completo? Caim escolheu reconstruir. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:17. Pare, releia isso devagar. Caim, o homem amaldiçoado por Deus a ser fugitivo e vagabundo na terra, não apenas parou de fugir, ele edificou uma cidade. A palavra hebraica baná não significa apenas empilhar pedras. Significa planejar, organizar, criar algo complexo e duradouro. Caim não fez uma vila. Ele planejou a primeira metrópole da história humana. Consegue visualizar isso? Um homem com conhecimento herdado do paraíso, usando essa sabedoria para criar uma cidade inteira do zero? Se consegue imaginar, deixa um like. Mas aqui está o problema que os estudiosos evitam discutir. Como um fugitivo conseguiu recursos, pessoas e conhecimento para construir uma cidade? A resposta está no que aconteceu quando ele chegou à terra de Nod. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Gênesis 4:16. Nod não era um deserto vazio. Era uma terra que já tinha nome, que já era conhecida. E lá Caim encontrou não apenas uma mulher, mas pessoas que também tinham fragmentos do conhecimento original. Porque veja bem, Adão e Eva não foram os únicos a sair do Éden carregando informações. Eles tiveram outros filhos além de Caim, Abel e Sete. E esses filhos também se espalharam pelo mundo, levando consigo pedaços do que haviam aprendido no paraíso. Respira fundo comigo. Você consegue perceber o que isso significa? Caim não estava sozinho. Ele encontrou uma rede de pessoas que também possuíam conhecimento avançado. E juntos, eles começaram o primeiro projeto de reconstrução tecnológica da humanidade. A prova está no que aconteceu nas gerações seguintes. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Gênesis 4:18. Lameque. Esse nome deveria nos chamar a atenção. Porque Lameque não foi apenas mais um descendente. Ele foi o primeiro homem na história a quebrar o padrão familiar estabelecido por Deus. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra, Zila. Gênesis 4:19. Lameque foi o primeiro polígamo. Mas isso não foi apenas rebeldia moral. Foi estratégia de desenvolvimento. Ele queria acelerar a reprodução de pessoas que carregassem o conhecimento avançado. Ele estava literalmente tentando criar uma linhagem de especialistas, e funcionou. E Ada deu à luz a Jabal.
Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Gênesis 4:20, Jabal. O texto diz que ele foi pai dos que habitam em tendas. Isso não significa que ele inventou o acampamento. A palavra hebraica sugere estruturas móveis sofisticadas, habitações planejadas para comunidades inteiras. Jabal criou a primeira engenharia de habitação da humanidade. Ele desenvolveu sistemas que permitiam que milhares de pessoas se movessem organizadamente, se estabelecessem rapidamente em qualquer terreno, criassem cidades temporárias com a eficiência de cidades permanentes. Consegue imaginar isso? Cidades inteiras que podiam ser montadas e desmontadas conforme necessário? Comenta aí se você acha que isso era possível naquela época. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Gênesis 4:21, Jubal. O pai de todos os que tocam harpa e flauta. Novamente. Não estamos falando de alguém que inventou música de fogueira. As palavras hebraicas para harpa e flauta indicam instrumentos complexos, com afinação precisa e construção elaborada. Jubal desenvolveu algo muito mais sofisticado que entretenimento. Ele criou a primeira tecnologia de comunicação à distância da humanidade, porque música, em culturas antigas, não era apenas arte. Era a forma de enviar mensagens, de coordenar trabalhos, de sincronizar atividades entre grupos distantes. Jubal inventou o primeiro sistema de comunicação em massa da história, mas o mais impressionante ainda estava por vir. Zila também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Gênesis 4:22, Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Aqui chegamos ao ponto que deveria nos deixar sem palavras. Estamos falando de metalurgia avançada, de alguém que dominava não apenas um metal, mas dois. E dois metais que, segundo a arqueologia tradicional, não deveriam ser trabalhados na mesma época. A Era do Cobre precedeu a Era do Ferro por séculos na cronologia convencional. Mas Tubal-Caim dominava ambos simultaneamente. Como? Porque ele não descobriu esses conhecimentos através de tentativa e erro. Ele herdou fragmentos das instruções originais de como manipular a matéria. E usando esse conhecimento base, ele desenvolveu técnicas que nossa metalurgia moderna levou milênios para redescobrir. Pausa agora e pensa comigo. Se em apenas 4 gerações após Caim já havia engenharia habitacional, sistemas de comunicação e metalurgia avançada, o que essa civilização conseguiu desenvolver nos próximos 1500 anos? A resposta deveria nos aterrorizar. Porque veja o padrão. Cada filho de Lameque se especializou em uma área diferente da tecnologia. Jabal dominava a engenharia civil. Jubal controlava comunicações. Tubal-Caim comandava a produção industrial. Era a primeira divisão especializada do trabalho da história. Eles não estavam apenas sobrevivendo. Eles estavam reconstruindo sistematicamente todo o conhecimento que havia sido perdido na expulsão do Éden. Aqui está o detalhe que deveria nos fazer tremer. Eles fizeram isso em apenas 7 gerações após. Adão, 7, em menos de 1000 anos, passaram de exilados do paraíso a mestres de uma supercivilização. Se você está acompanhando essa progressão assustadora, deixa um comentário, porque o que vem agora vai mudar completamente sua visão sobre o que realmente aconteceu nos anos perdidos. Imagine uma civilização que começou com fragmentos do Manual da Criação e teve 1500 anos para desenvolver esses conhecimentos. Uma civilização que dominou engenharia, comunicações, metalurgia, agricultura, astronomia, matemática, arquitetura. Uma civilização que construiu cidades que faziam Enoque parecer uma aldeia. Que ergueu estruturas que fazem nossas pirâmides parecerem brinquedos de criança. Que desenvolveu tecnologias que perdemos completamente e ainda não conseguimos entender como funcionavam.
E essa civilização cresceu tanto, se espalhou tanto, se tornou tão avançada, que chamou a atenção de seres que estavam observando a Terra de muito longe. Seres que viram que os humanos estavam reconstruindo conhecimentos que não deveriam possuir. E que decidiram descer para investigar pessoalmente o que estava acontecendo. Gente, vocês conseguem sentir onde isso está indo? Se estão sentindo a mesma tensão que eu, deixem comentários. No próximo capítulo vamos descobrir quem foram exatamente esses observadores. E vamos entender como a chegada deles transformou uma civilização avançada numa ameaça para todo o universo. Porque quando seres com conhecimento superior encontram humanos com fragmentos de sabedoria roubada, o resultado não é evolução, é revolução. E revolução, quando sai de controle, vira catástrofe. Se esse capítulo te fez repensar tudo sobre os primórdios da humanidade, compartilha agora. E me diz nos comentários, você já imaginava que a civilização de Caim podia ser tão avançada? Porque no próximo, vamos ver como essa supercivilização chamou a atenção dos administradores cósmicos, que desceram para fazer uma auditoria. E quando você souber o que realmente aconteceu quando eles chegaram, vai entender porque Deus decidiu que era melhor resetar tudo. DNA. Essa palavra nem existia há 100 anos. Hoje editamos genes como quem edita textos no computador. Copiar, colar, deletar. CRISPR, terapia genética, bebês projetados. Nossa ciência está reescrevendo a vida. Mas e se eu te disser que os antediluvianos já faziam isso há milhares de anos? E se foi exatamente isso que forçou Deus a resetar o planeta inteiro? Antes de continuar, me diz nos comentários, você já parou para pensar por que a Bíblia usa uma linguagem tão específica quando fala da era pré-dilúvio? Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não diz que pecaram, não diz que desobedeceram, diz que corromperam. Corromper significa alterar, modificar, estragar algo que era originalmente perfeito. Imagine isso. Você tem 1.500 anos de desenvolvimento tecnológico acumulado desde Caim. Engenharia, metalurgia, comunicações, agricultura. Uma supercivilização funcionando perfeitamente. O que poderia dar errado? A resposta chegou do espaço. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1 e 2. Pare, releia isso devagar. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Quem eram esses filhos de Deus que não eram humanos, mas que se interessaram por mulheres humanas? A resposta está no livro de Enoque, que era leitura comum na época de Jesus. Eles eram os vigilantes, seres celestiais enviados para observar o desenvolvimento da Terra. Administradores cósmicos fazendo auditoria no planeta. E quando chegaram e viram o nível de desenvolvimento da civilização de Caim, ficaram impressionados. Tão impressionados que decidiram não apenas observar, mas participar. Consegue visualizar isso? Seres com conhecimento superior descendo para uma civilização que já era avançada? Se consegue imaginar o que isso resultaria, deixa um like. Mas aqui está o problema que deveria nos aterrorizar. Eles não desceram como visitantes, eles desceram como colonizadores. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Porque a Bíblia faz questão de dizer que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica tamim não significa apenas moralmente correto. Significa geneticamente íntegro, sem alterações no código original. Isso implica que todos os outros já não eram mais tamim, já não eram mais geneticamente puros. Respira fundo comigo, porque isso vai mudar tudo. O problema da era pré-dilúvio não foi apenas moral, foi genético. Os vigilantes não apenas se relacionaram com mulheres humanas.
Eles iniciaram um programa massivo de manipulação genética que contaminou toda a espécie humana. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Gente, essa frase me dá arrepios toda vez que leio. Deus não estava definindo um prazo de vida. Ele estava anunciando um prazo para intervenção. E 20 anos para resolver o problema genético antes que se tornasse irreversível. Porque veja o que estava acontecendo. Estavam também na terra gigantes naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Gênesis 6:4, tu Nefilim. A palavra hebraica significa literalmente os caídos, mas também pode ser traduzida como aqueles que fazem outros caírem. Não eram apenas humanos grandes. Eram híbridos com capacidades sobre-humanas. Mas aqui está a parte que vai conectar tudo. O livro de Enoque detalha exatamente o que os vigilantes ensinaram para a civilização de Caim. E não foi apenas reprodução híbrida. Zazel ensinou metalurgia militar, como fazer espadas, lanças, escudos que jamais enferrujavam. Semiasa revelou encantamentos, tecnologia de manipulação de frequências sonoras. Armaros transmitiu contra encantamentos, tecnologia de defesa contra manipulação mental. Baraquial ensinou astrologia avançada, mapeamento e navegação interestelar. Cocabiel revelou sinais estelares, comunicação com outras civilizações cósmicas. Chazaquiel mostrou meteorologia, controle climático e manipulação atmosférica. Pausa agora e pensa comigo. Se em 200 anos de revolução industrial saímos de carroças para foguetes espaciais, o que uma supercivilização conseguiria fazer com conhecimento extraterrestre direto? Comenta aí o que você acha que eles desenvolveram. Mas o pior ainda estava por vir. Porque os vigilantes não trouxeram apenas tecnologia. Eles trouxeram o conhecimento mais perigoso de todos, como alterar o código genético dos seres vivos. E a civilização pré-dilúvio usou esse conhecimento para criar não apenas Nefilim, mas híbridos de todos os tipos. Meio humanos, meio animais. Meio terrestres, meio celestiais. Quimeras genéticas que desafiavam toda a ordem original da criação. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5, a palavra hebraica para imaginação é yetzer. Não significa apenas pensamentos ruins. Significa capacidade de projetar, de planejar, de criar coisas novas. Toda a capacidade criativa da humanidade havia sido direcionada para projetos que violavam os princípios fundamentais da vida. Consegue sentir o peso disso? Uma civilização inteira usando inteligência superior para corromper sistematicamente toda forma de vida na Terra? Se está sentindo a mesma perturbação que eu, deixa nos comentários. E aqui está o detalhe mais assustador. Eles não estavam fazendo isso por maldade. Eles achavam que estavam evoluindo, aprimorando, melhorando a criação original. Exatamente como nossa civilização moderna pensa quando fala de edição genética, inteligência artificial, transhumanismo, fusão homem-máquina. A diferença é que eles tiveram 1.500 anos de desenvolvimento mais conhecimento extraterrestre direto. O resultado foi uma bioengenharia tão avançada que conseguiram reescrever o DNA de espécies inteiras. E quando Deus desceu para investigar pessoalmente o que estava acontecendo, o que ele encontrou foi tão grave que tomou a decisão mais drástica da história. Então disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, e até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:7. Pare, respira fundo. Deus não estava tendo um ataque de raiva. Ele estava implementando uma quarentena genética planetária,
porque a contaminação havia chegado a um nível onde não era mais possível salvar a criação original. Era necessário resetar tudo e começar de novo com uma amostra geneticamente pura. E essa amostra tinha nome: Noé. Você consegue perceber que o dilúvio não foi castigo por pecados? Foi intervenção médica de emergência para impedir que a Terra se tornasse um laboratório genético permanente de experimentos proibidos. Se essa revelação explodiu sua mente, compartilha agora. E me diz nos comentários: você já tinha pensado que o dilúvio poderia ter sido quarentena genética? Mas aqui está o mistério que vai levar ao próximo capítulo. Se o dilúvio foi para destruir toda a contaminação genética, como Noé conseguiu preservar não apenas espécies puras, mas também os conhecimentos necessários para recomeçar a civilização? E mais perturbador ainda, como ele sabia exatamente quais conhecimentos preservar e quais descartar. No próximo capítulo, vamos descobrir que Noé não foi apenas um construtor de arca obediente. Ele foi o administrador de um projeto de preservação que salvou muito mais que animais e plantas. Ele salvou os segredos que permitiriam à humanidade reconstruir toda a tecnologia perdida. Quando você descobrir o que realmente havia dentro da Arca de Noé, vai entender por que todas as civilizações pós-dilúvio conseguiram desenvolver as mesmas tecnologias impossíveis em tempos surpreendentemente curtos. 120 anos. Foi o tempo que Noé levou construindo a arca. Mas, para construir um zoológico flutuante, bastaria 5 anos. O que ele realmente fez nos outros 115 anos? E se a arca não foi apenas meio de salvação, mas também cofre de segredos? E se Noé não foi apenas um construtor obediente, mas o administrador de um projeto de preservação que salvou muito mais que animais e plantas? Antes de continuar, me diz nos comentários: você já parou para pensar por que Deus escolheu especificamente Noé entre milhões de pessoas na Terra? Era só porque ele era justo? Ou havia algo mais específico que só ele possuía? Imagine isso. Você é o único geneticista puro restante num mundo onde toda a população foi contaminada por experimentos híbridos. Você tem acesso a arquivos científicos de 1.500 anos de desenvolvimento tecnológico. E você recebe uma missão: preservar tudo que é essencial e descartar tudo que é perigoso. Por onde você começaria? Noé começou pela genealogia. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9, pare, releia devagar. Perfeito em suas gerações. A palavra hebraica tamim não é elogio moral, é certificado genético. Noé era o último ser humano na Terra com DNA completamente íntegro. Mas aqui está o segredo que ninguém conecta. Noé não era apenas geneticamente puro. Ele era descendente direto de Enoque, o homem que andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. O único ser humano que teve acesso direto ao conhecimento divino antes de ser arrebatado. Consegue visualizar isso? Enoque foi literalmente abduzido por Deus para receber instruções especiais. E quando voltou, transmitiu esses conhecimentos exclusivamente para sua linhagem genética. Uma linhagem que chegou pura até Noé. Se consegue imaginar a responsabilidade que isso representava, deixa um like. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6:14. Todo mundo lê isso e pensa: Deus deu a receita de como fazer um barco grande. Mas vamos analisar as especificações técnicas dessa receita, madeira de gofer. Até hoje, nenhum especialista consegue identificar que madeira é essa. A palavra hebraica aparece apenas uma vez na Bíblia. Era um material específico, possivelmente extinto, com propriedades especiais para construção naval. Compartimentos. A palavra hebraica ken não significa divisória simples. Significa células especializadas,
cada uma projetada para função específica, betume por dentro e por fora. Não era apenas impermeabilização, era isolamento térmico, proteção contra pressão e sistema de preservação atmosférica. Respira fundo comigo, porque isso vai mudar tudo. A arca não foi projetada apenas para flutuar. Foi projetada para ser um laboratório de preservação que funcionasse por tempo indefinido em condições extremas. Mas aqui está a parte que deveria nos deixar sem palavras. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Gênesis 7, 2. Por que 7 pares de animais limpos e apenas 2 pares de animais imundos? Todo mundo pensa que foi para sacrifícios posteriores. Mas a matemática não fecha. Se Noé sacrificou alguns dos animais limpos quando saiu da arca, como as espécies sobreviveram com apenas 6 pares restantes? A menos que 7 pares não fosse quantidade para sacrifício, mas margem de segurança para experimentos genéticos de reconstrução. Pausa agora e pensa comigo. Se você fosse responsável por repovoar um planeta inteiro, quantas amostras genéticas você precisaria de cada espécie para garantir diversidade suficiente? Comenta aí se você acha que 2 pares seriam suficientes. E aqui está a evidência que estava sempre na nossa frente. O tempo de construção. E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 3, 120 anos de prazo. E Noé usou exatamente esse tempo inteiro construindo a arca. Não porque era lento, mas porque estava fazendo algo infinitamente mais complexo que construção naval. Ele estava criando o primeiro banco genético da humanidade, catalogando espécies, preservando amostras, organizando informações, construindo sistemas de manutenção de vida, desenvolvendo protocolos de reintrodução pós-catástrofe. Consegue perceber que Noé não foi um carpinteiro que virou construtor naval? Ele foi um cientista especializado em preservação de biodiversidade. Se está vendo isso pela primeira vez, deixa nos comentários. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Porque quando a arca finalmente foi selada, ela carregava muito mais que animais, e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Gênesis 7. 10.7 dias selado dentro da arca antes que começasse a chover. 7 dias fazendo o quê? Organizando os animais? Ou finalizando sistemas mais complexos? A resposta está no que aconteceu quando a arca pousou. E aconteceu no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, que as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Gênesis 8, 13. Noé tirou a cobertura da arca e olhou. Não abriu uma porta. Tirou uma cobertura. A arca tinha um sistema de observação astronômica na parte superior. Por que Noé precisava observar as estrelas? Porque ele estava esperando o momento exato para sair, baseado em cálculos astronômicos precisos que determinavam as melhores condições para a reintrodução da vida no planeta. E aqui está o detalhe que vai conectar tudo. Quando Noé finalmente saiu da arca, a primeira coisa que ele fez não foi agradecer a Deus, e edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Gênesis 8, 20. Ele construiu um altar e fez sacrifícios, mas não sacrifícios de gratidão, sacrifícios de teste. Ele estava verificando se os protocolos de purificação genética haviam funcionado, se os animais preservados ainda mantinham as características originais, se o processo de hibernação prolongada não havia causado mutações. Cada sacrifício era uma biópsia. Cada oferenda era uma análise de qualidade genética. Respira fundo, porque o que vem agora vai explodir sua mente. Noé não saiu da arca como sobrevivente. Ele saiu
como administrador do maior projeto de repovoamento da história, e ele tinha um plano detalhado de como reconstruir a civilização. E plantou Noé uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Gênesis 9, 21. Todo mundo lê essa passagem e pensa, Noé virou alcoólatra depois do trauma do dilúvio. Mas olha os detalhes. Ele plantou uma vinha. Não encontrou uvas selvagens. Ele trouxe sementes específicas e plantou intencionalmente. Ele bebeu do vinho. Não por vício, mas por teste. Ele estava verificando se as plantas preservadas ainda produziam os mesmos compostos químicos de antes do dilúvio. Ele se descobriu na tenda, não por embriaguez, mas por protocolo científico. Ele estava verificando os efeitos das substâncias no organismo humano pós-dilúvio. Você consegue perceber que Noé estava fazendo análises bioquímicas sistemáticas de tudo que havia preservado? Se está vendo esse padrão científico, comenta aí. E quando o cão viu a nudez do pai e contou para os irmãos, o que realmente aconteceu foi muito mais grave que constrangimento familiar. Cão descobriu os arquivos secretos. Cão encontrou os documentos que Noé havia preservado da civilização antediluviana. Projetos de engenharia genética, fórmulas de manipulação climática, instruções de construção de megalitos, protocolos de comunicação extraterrestre, todo o conhecimento proibido que havia causado o dilúvio, cuidadosamente catalogado e preservado por Noé para evitar que fosse perdido para sempre. E Cão decidiu que esse conhecimento não deveria ficar restrito à família. Ele decidiu espalhar, por isso Noé o amaldiçoou. Não por indecência, mas por quebra de protocolo de segurança. Gente, vocês conseguem sentir onde isso está indo? Se estão percebendo que estamos chegando na origem de todas as civilizações misteriosas da antiguidade, deixem um like. Porque quando Noé morreu, 350 anos depois do dilúvio, ele havia treinado 10 gerações de descendentes. E cada geração herdou pedaços específicos do conhecimento preservado. Sem herdou os segredos de construção e arquitetura.com levou os conhecimentos de agricultura e navegação. Jafé recebeu as instruções de metalurgia e astronomia. E, quando esses conhecimentos se espalharam pelo mundo através da dispersão pós-Babel, cada civilização que se formou carregava fragmentos do arsenal tecnológico antediluviano. Se esse capítulo te fez repensar tudo sobre Noé, compartilha agora. E me diz nos comentários, você já imaginava que a arca pudesse ser um projeto científico tão complexo? No próximo capítulo, vamos descobrir exatamente como esses fragmentos de conhecimento foram reorganizados pelos descendentes de Noé. E vamos entender por que Babel não foi rebelião contra Deus, mas tentativa de reunificar o arsenal tecnológico que havia sido intencionalmente fragmentado. Quando você souber o que realmente estava acontecendo na construção da Torre de Babel, vai perceber que nossa internet moderna é apenas uma versão primitiva do que eles quase conseguiram reconstruir. 350 anos. Noé viveu esse tempo depois do dilúvio. Tempo suficiente para ver 10 gerações de descendentes crescerem, se multiplicarem e se espalharem pelo mundo. Mas por que um homem que salvou a humanidade permitiu que seus netos construíssem Babel? A menos que esse sempre tenha sido o plano. E se Noé não foi apenas o homem que preservou a vida na terra, mas também o arquiteto secreto de como reconstruir tudo que havia sido perdido? Antes de continuar, me diz nos comentários, você já parou para pensar por que as primeiras cidades pós-dilúvio surgiram tão rapidamente? Em apenas algumas gerações, já havia metrópoles complexas. Como isso foi possível partindo do zero? Imagine isso. Você é um cientista que acabou de salvar toda a biodiversidade do planeta. Você tem arquivos completos de 1.500 anos de desenvolvimento tecnológico antediluviano. E você sabe,
Que a única forma de evitar que essa catástrofe se repita é controlando como esse conhecimento será redistribuído. O que você faria? Esconderia tudo ou dividiria estrategicamente entre pessoas de confiança? Noé escolheu dividir estrategicamente, e os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, e Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. No Gênesis 9, 18 e 19. Pare, releia isso devagar. Destes três se povoou toda a terra. Não foi processo natural de migração. Foi distribuição planejada de conhecimento especializado. Cada filho de Noé recebeu um departamento específico do arsenal tecnológico preservado. Consegue visualizar isso? Como um projeto de reconstrução onde cada equipe fica responsável por uma área específica da tecnologia. Se consegue imaginar essa organização, deixa um like. Mas aqui está o segredo que ninguém conecta. Noé sabia que o conhecimento completo era perigoso demais para ser mantido reunido. Por isso ele fragmentou intencionalmente, e a prova está no que cada filho desenvolveu. E Cão gerou a Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. Gênesis 10, 6. Cão se tornou especialista em navegação e colonização. Seus descendentes se espalharam pela África, Cuxi, Egito, Misraim, norte da África, Pute e Oriente Médio, Canaã. Eles dominaram tecnologias de transporte, agricultura em regiões áridas e construção em diferentes tipos de solo. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Gênesis 10, 13 e 14. Os descendentes de Misraim se estabeleceram especificamente no Vale do Nilo. Por quê? Porque herdaram os conhecimentos de engenharia hidráulica e controle de inundações. Eles sabiam exatamente onde construir para aproveitar as cheias do rio. Respira fundo comigo, porque isso vai conectar tudo. Cada grupo familiar não migrou aleatoriamente. Eles foram enviados para regiões específicas, onde o conhecimento que haviam herdado seria mais útil. E assim também nasceram filhos. Ele é o pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Gênesis 10, 21. Sem herdou os conhecimentos linguísticos e de comunicação. Éber, seu descendente direto, desenvolveu o sistema de linguagem que se tornaria o hebraico. A palavra hebreu vem de Éber. Significa literalmente aquele que atravessa, aquele que conecta. Sem e seus descendentes se tornaram os especialistas em preservação e transmissão de informações. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Gênesis 10, 2. Jafé recebeu os conhecimentos de metalurgia e construção. Tubal, um de seus filhos, carrega no nome a referência a Tubal-Caim, o primeiro metalurgista da história. Javã se estabeleceu na região que se tornaria a Grécia, onde desenvolveram as técnicas de construção mais avançadas da antiguidade. Pausa agora e pensa comigo. Se cada família recebeu conhecimentos específicos e foi enviada para regiões estratégicas, o que aconteceria se elas decidissem se reunir e compartilhar tudo o que sabiam? Comenta aí sua teoria. A resposta chegou na forma de um homem chamado Nimrod. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis 10, 8 e 9. Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Todo mundo pensa que ele caçava animais, mas a palavra hebraica tsaid pode significar caçar qualquer coisa, incluindo conhecimento, informações, segredos. Nimrod não caçava animais. Ele caçava fragmentos de conhecimento espalhados entre os descendentes de Noé.
E ele foi muito bem-sucedido. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 10, 10. Consegue perceber o padrão? Nimrod não fundou uma cidade. Ele criou um império de 4 cidades conectadas na mesma região. Por quê? Porque precisava de espaço suficiente para reunir representantes de todas as linhagens de Noé. Babel se tornou o primeiro centro de reunificação de conhecimento da era pós-dilúvio. E aqui está a parte que deveria nos aterrorizar. Funcionou. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis 11, 1. Eles não apenas falavam o mesmo idioma. Eles compartilhavam o mesmo sistema de conhecimento. Haviam conseguido reunificar os fragmentos tecnológicos que Noé havia intencionalmente separado. Respira fundo, porque o que vem agora vai mudar completamente sua visão sobre Babel. Eles não estavam construindo uma torre por orgulho. Eles estavam reconstruindo a tecnologia antediluviana. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Gênesis 11, 3. Tijolos queimados e betume. As mesmas tecnologias que Noé usou na arca. Eles haviam recuperado as fórmulas de construção antediluviana e estavam aplicando em escala industrial. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 4. Uma torre cujo cume toque nos céus. Todo mundo pensa em estrutura física alta, mas a expressão hebraica pode significar que alcance as dimensões celestiais, que conecte com frequências superiores. Eles não estavam construindo um arranha-céu. Eles estavam construindo um sistema de comunicação interdimensional. Consegue visualizar isso? Uma antena capaz de estabelecer contato direto com os administradores cósmicos que haviam descido antes do dilúvio. Se está percebendo a gravidade disso, deixa nos comentários. E aqui está a evidência mais assustadora. Eles quase conseguiram. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11, 5. Deus teve que descer pessoalmente para investigar o que estava acontecendo. Isso não acontece por causa de construção civil comum. Isso acontece quando detecta-se atividade que pode comprometer a segurança cósmica. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, 6. Gente, essa frase me dá arrepios toda vez que leio. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus está constatando que eles recuperaram capacidade tecnológica ilimitada. Eles haviam reunificado com sucesso o arsenal antediluviano e estavam a ponto de reestabelecer contato com as entidades que haviam corrompido a criação antes do dilúvio. Você consegue perceber que Babel não foi rebelião por orgulho? Foi tentativa de restauração tecnológica que ameaçava repetir exatamente os erros que causaram o dilúvio. Se está vendo isso, comenta aí. Por isso Deus teve que intervir drasticamente. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11, 7 e 8. A confusão das línguas não foi castigo. Foi medida de segurança. Deus fragmentou novamente o conhecimento que eles haviam reunificado, garantindo que nunca mais pudessem reconstruir completamente o arsenal antediluviano. Mas aqui está o detalhe crucial. Ele não destruiu o conhecimento, apenas o dividiu e espalhou.
Cada grupo que saiu de Babel levou consigo pedaços específicos da tecnologia reunificada. E quando se estabeleceram em diferentes regiões do mundo, usaram esses fragmentos para construir as civilizações que conhecemos como os grandes mistérios da antiguidade. Respira fundo, porque estamos chegando na conexão final. Todas as civilizações impossíveis da história, egípcios, sumérios, maias, incas, atlantes, não desenvolveram seus conhecimentos do zero. Eles herdaram fragmentos do projeto Babel. Se essa revelação explodiu sua mente, compartilha agora. E me diz nos comentários, você já tinha pensado que Babel poderia ter sido um projeto de reunificação tecnológica? No próximo capítulo, vamos descobrir exatamente como esses fragmentos se transformaram nas civilizações que até hoje não conseguimos explicar. E vamos entender por que todas elas tinham as mesmas obsessões: pirâmides, megalitos, astronomia e contato com deuses que prometiam voltar. Quando você perceber que cada civilização antiga carregava um pedaço específico do quebra-cabeça antediluviano, vai entender por que nossa civilização moderna está conseguindo reunificar todos esses conhecimentos pela primeira vez desde Babel. E vai entender por que isso deveria nos assustar.